Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo a Cícera Almeida. Eu recebi um WhatsApp dela onde ela diz: eu compartilho todos os dias o seu conteúdo com os meus familiares aqui pelo WhatsApp e também já sou inscrita no canal. Ela também pede oração pelo esposo, o Roberto, que está desempregado, ele que é caminhoneiro, mas logo Deus, tenho certeza, vai abrir as portas de um novo emprego para o seu esposo. Muito obrigado, Cícera. E você que acompanha os nossos conteúdos todos os dias, sempre deixe o curtir e comente aqui nos vídeos. É o seu curtir e o seu comentário que age ali no YouTube, no algoritmo dele, para ele indicar este conteúdo para mais pessoas. Vale muito a pena, ajuda aqui o canal e você vai estar semeando a palavra de Deus através das redes sociais. E eu quero aqui de uma forma muito especial orar pela Antônia, ela que pede oração por sua família, seu filho tem envolvimento com drogas, um outro está preso e o seu esposo saiu de casa tem 5 anos. Ela não sabe o que fazer, ela está sofrendo muito com toda essa situação. Vamos orar pela Antônia e pedir que o Deus Espírito Santo ajude e haja na sua vida para que ela receba o conforto, que ela consiga enfrentar toda essa situação da melhor maneira possível. Eu vou estar orando por você, Antônia, e eu sei que muitos aqui do canal vão fazer a mesma coisa. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, aproveita para se inscrever, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Agora eu rodo a vinheta, na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: o Senhor falou, e os céus foram criados. Pelo seu sopro, o sopro da sua boca, as estrelas nasceram. Pois quando ele falou, o mundo veio a existir e tudo surgiu por sua ordem. Salmo 33, versículo 6 e versículo 9. Desde as famosas expedições de Charles Darwin a bordo do HMS Beagle, muito se tem discutido sobre o evolucionismo e suas implicações. A teoria proposta por Darwin, exposta em sua obra A Origem das Espécies, desafiou concepções tradicionais sobre a criação e gerou muitas reações entre os estudiosos e religiosos. Darwin defendia a ideia de que a diversidade das espécies na natureza é resultado de mutações e seleção natural ao longo do tempo. Ele defendia que a vida começou com um organismo unicelular e que transmitiu ali a reprodução do seu DNA de geração após geração. Esses organismos enfrentaram adversidades e, por meio de mutações favoráveis, os mais adaptados sobreviveram, transmitindo assim as suas características aos seus descendentes. E com o passar do tempo, as diferenças se acumularam e novas espécies surgiram. E assim, Deus não teria parado para moldar o homem com as suas próprias mãos, deixando esta tarefa a cargo de um amontoado de células que daria origem à raça humana. Bom, é o que ele cria. Essa visão evolucionista entra em conflito direto com o relato bíblico da criação, que descreve uma intervenção direta de Deus na formação do mundo e das espécies. Para Darwin, a variedade de espécies não foi criada por Deus, mas surgiu naturalmente. E isso, claro, gerou reações distintas. Os criacionistas rejeitaram completamente as suas ideias evolucionistas. Já os evolucionistas abraçaram a teoria de Darwin e abandonaram a religião. Enquanto um terceiro grupo, os evolucionistas teístas, tentaram assim conciliar as duas visões. O estudo de hoje pretende deixar claro que esta tentativa de conciliar a teoria da evolução com o relato da criação é um grande perigo que ronda as igrejas no mundo, pois essa tentativa não tem como ser bem-sucedida sem que haja assim a supressão de verdades fundamentais para o cristianismo, para assim acomodar as percepções equivocadas de Charles Darwin. Os evolucionistas teístas reconhecem as evidências em favor do evolucionismo, como, por exemplo, o código genético, os fósseis e a morfologia das espécies. No entanto, eles enfrentam dificuldades em conciliar estas evidências com o relato bíblico da criação. A Bíblia descreve Deus como o Criador amoroso que preparou tudo para a vida aqui no planeta Terra. enquanto o evolucionismo demanda milhões de anos e envolve a morte e o sofrimento de inúmeros seres vivos. O primeiro problema é que os defensores do evolucionismo teísta argumentam que o relato da criação de Gênesis deve ser interpretado de maneira metafórica ou simbólica, em vez de literal.
Eles sugerem que os 7 dias da criação podem ser entendidos como períodos de tempo indeterminados, representando assim etapas evolutivas. E na tentativa de harmonizar estas duas visões, os 7 dias da criação foram interpretados como períodos longos de tempo, onde Adão e Eva tornaram-se personagens míticos e a história do dilúvio então foi questionada. Eles acreditam que Deus criou por meio da evolução das espécies, usando assim a morte como um instrumento para a produção de novas formas de vida. Bom, desta forma, o evolucionismo teísta busca harmonizar a ciência e a fé, aceitando os princípios da evolução ao mesmo tempo em que reconhece a ação de Deus como o fundamento último deste processo. Parece estranho, né? Mas, no entanto, esta tentativa de conciliação acarreta consequências significativas para o cristianismo. A Bíblia perde assim a sua legitimidade na determinação da verdade e questões fundamentais como o sábado, a queda do homem, o pecado e a necessidade de salvação são assim questionadas. Além disso, a esperança da segunda vinda de Jesus, da vida eterna e da ressurreição perdem o sentido. A morte, vista como um elemento criativo pelos evolucionistas teístas, contradiz assim a concepção de um Deus amoroso, misericordioso e redentor. E se a morte é uma condição para a evolução, ela deixa de existir como consequência do pecado. E aqui é preciso deixar claro que o relato bíblico da criação em Gênesis é fundamental para toda a estrutura do cristianismo. Alterar ou reinterpretar este relato de forma a acomodar o evolucionismo pode comprometer os pilares da fé cristã. A criação em 7 dias literais, a criação do homem e da mulher, a entrada do pecado e a promessa de redenção através de Jesus Cristo são elementos centrais da mensagem do Evangelho e estão presentes no livro do Gênesis. Se abraçarmos o evolucionismo teísta, precisamos questionar a própria natureza de Deus. Como conciliar a ideia de um Deus amoroso, compassivo e misericordioso em um processo evolutivo em que envolve sofrimento, morte e extinção? Como conciliar um Deus que afirma ter criado todas as coisas com um processo de evolução que nega a ideia de um Criador? Além disso, ao adotar o evolucionismo teísta, corremos o risco de comprometer a esperança cristã na vida eterna, na ressurreição e na redenção. E se a morte é um elemento intrínseco e necessário para a evolução das espécies, como podemos acreditar na promessa de vida eterna e na vitória sobre a morte que o cristianismo oferece? A tentativa de conciliar o cristianismo com o evolucionismo tem levado, sabe o quê? A uma diluição da mensagem bíblica e a uma perda da clareza e da sua relevância. O resultado é uma visão confusa e contraditória que não satisfaz nem os criacionistas nem os evolucionistas. Em vez de tentar mesclar estas duas visões do mundo, é importante compreender e respeitar as diferenças entre elas. A ciência e a fé não precisam estar em conflito. Ambas têm as suas esferas de atuação e abordam questões diferentes. A ciência busca compreender os mecanismos naturais e os processos observáveis do mundo físico, enquanto a fé lida com questões metafísicas, com o propósito da vida e a existência de Deus e a busca por significado e esperança ao lado de Deus. E também é importante reconhecer que o evolucionismo não é uma teoria inquestionável e definitiva. Existem debates e controvérsias dentro da própria comunidade científica em relação a diferentes aspectos do evolucionismo. Da mesma forma, o criacionismo também tem suas bases e argumentos sólidos, embora seja frequentemente desconsiderado ou ridicularizado no meio científico. A escolha entre criacionismo e evolucionismo é uma questão pessoal baseada em crenças, valores e interpretações individuais. Cada pessoa é livre para adotar a visão que melhor se encaixa com a sua compreensão do mundo e de Deus. E essa questão está ligada à cosmovisão pela qual ela escolheu olhar para o mundo. No entanto, é importante lembrar que a fé cristã se baseia na confiança, na autoridade e na veracidade da Bíblia. O relato da criação em Gênesis é um elemento central da nossa fé e não deve ser descartado ou reinterpretado de maneira acomodativa ao evolucionismo. E mesmo com essa tentativa de conciliação, o evolucionismo teísta ainda enfrenta críticas e controvérsias,
tanto dentro do âmbito científico quanto teológico. Muitos cientistas e teólogos argumentam que esta abordagem enfraquece a força das narrativas religiosas e reduz a ação divina a um mero elemento de supervisão no processo evolutivo. Além disso, é importante mencionar que existem várias outras perspectivas e abordagens dentro do debate criacionismo versus evolucionismo, como, por exemplo, o criacionismo progressivo, o design inteligente e outras interpretações mais literalistas da Bíblia. Em última análise, a questão da compatibilidade entre criacionismo e evolucionismo continua sendo um tema de discussão e muito debate. É importante lembrar que a ciência e a religião são campos distintos e cada um com seus métodos e propósitos. Embora a ciência busque explicar, como eu já falei, os fenômenos naturais por meio da observação e da experimentação, a religião, no entanto, aborda questões relacionadas à fé, significado e propósito ao lado de Deus. O diálogo respeitoso entre cientistas e religiosos, reconhecendo assim cada um os seus limites e contribuições em cada campo, pode levar a uma melhor compreensão e enriquecimento mútuo, em vez de se concentrar em disputas e polarizações. É possível buscar um equilíbrio entre a busca científica e a fé, permitindo assim que ambas coexistam e enriqueçam nossa compreensão do mundo. O que devemos ter como certo se somos cristãos é que a Bíblia nos ensina sobre a criação. E a base da nossa fé é o relato de Gênesis capítulos 1, 2 e 3. São nestes 3 capítulos que está baseada a nossa fé, e é por ela que devemos ver o mundo criado e viver nele. A fé é um ingrediente indivisível da nossa caminhada cristã. Paulo, falando da criação do mundo, afirmou: pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Hebreus 11, versículo 3. E no mesmo capítulo, ele também afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. E em Gálatas ele fez uma série de perguntas que nos ajuda a decidir de que lado da disputa entre evolucionismo, evolucionistas teístas e criacionismos estamos. Suas perguntas foram: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou eu procuro agradar as pessoas? Se ainda estiver procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1, versículo 10. E para terminar o nosso estudo de hoje, reflita comigo na seguinte questão. Se o mundo não foi criado por Deus em 6 dias literais, surgem questionamentos sobre o valor do sábado. Por exemplo, por que Deus teria assim ordenado que nós nos lembrássemos dele, do sábado? Se essa semana da criação de 6 dias não passa de uma metáfora, não faria sentido deixar o sábado como um legado eterno. Aceitar a ideia de longos períodos de criação coloca em dúvida a relevância do sábado e levanta questões sérias sobre a confiabilidade das Escrituras. Este é o engano sutil que o diabo tenta fazer com que caiamos. Através do ataque ao sábado, Satanás desafia o cerne da autoridade divina. Negar a realidade de uma criação em 6 dias seria a maneira mais eficaz de destruir a memória deste evento. Não é à toa que tantas pessoas, inclusive cristãos, estão negligenciando a observância do sábado. Isso se torna uma preparação para o engano final, uma tática para desviar a atenção da criação e da verdade divina. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.